estamos dando início ao episódio 25, o episódio que vai tratar das operações com frações. Vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre elas, iniciando pela adição e subtração de frações, agora com denominadores diferentes. Nós já aprendemos no episódio anterior a somar e subtrair frações com denominadores iguais. Lá também aprendemos a comparar frações, a simplificar. Então, fizemos um trabalho de base para que agora possamos trabalhar com as operações. Na verdade, só é possível realizar as operações de adição e subtração com frações que apresentam o mesmo denominador. Mas nós vamos analisar situações em que a adição é proposta por frações com denominadores diferentes. Então, vamos aprender a torná-los iguais. Vamos começar com uma primeira situação problema. Um ciclista percorreu 2/3 de um circuito em um período de tempo e, após uma parada, percorreu mais 1/4 deste circuito. Que fração do circuito ele percorreu no total? Então, é um exercício de adição de duas frações, 2/3 mais 1/4. Então, em linguagem matemática, nós vamos escrever 2/3 mais 1/4, o sinal de igual. A nossa saída é transformar as duas frações em frações equivalentes com denominadores 12. Por que 12? Porque 12 é um múltiplo de 3 e de 4. Nós sabemos que 3 vezes 4 é 12, portanto, 4 vezes 3 também é 12. Então, nós podemos escrever os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4, ou escrever a família das frações equivalentes a 2/3 e a família das frações equivalentes a 1/4, até encontrar esse denominador comum 12. Como eu já disse no início, que aqui o denominador comum é o 12, nós já vamos fazer essa troca, então, de 2/3 por um numerador, que nós vamos determinar qual é, e denominador 12. Então, 2/3 é igual ao número sobre 12. Que número é esse? Pensando primeiro nos denominadores. Se 3 vezes 4 é 12, então eu faço a mesma coisa com o numerador 2, multiplico por 4 e encontro 8/12. Então, a primeira fração equivalente a 2/3 é igual a 8/12. A mesma coisa para 1/4. 1/4 é igual a quanto sobre 12? Começando pelos denominadores, eu sei que 4 vezes 3 é igual a 12, então eu vou multiplicar por 3 também o 1 do numerador. 1 vezes 3, 3, portanto, 3/12. Trocando as duas frações, vamos somar então 8/12 mais 3/12, num total de 11/12. A resposta do problema é que o ciclista percorreu 11/12 do circuito. Podemos completar o raciocínio desse problema e nos lembrar que 12/12 corresponde a um inteiro, portanto, o que faltou para o circuito ter sido completado é apenas 1/12 do período todo, do circuito todo, ok? Tudo bem até aqui? Vamos para uma segunda situação. No exemplo dado, foi necessária a troca das duas frações, mas podem ocorrer
situações mais simples, por exemplo, se tivéssemos que somar 1/6 mais 5/12. Veja que 12 é o dobro de 6. Portanto, basta determinar uma fração equivalente a 1/6 com o denominador 12. Então, se o denominador era 6 e passou a ser 12, é porque foi multiplicado por 2, ok? Então, faremos o numerador 1 vezes 2 igual a 2. Trocando 1/6 por 2/12, vamos somar com 5/12 e teremos, então, um resultado 7/12. Um outro exemplo desta situação para uma subtração. Veja, a subtração é entre as frações 2/3 e 5/12. Se 12 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 4 é 12, faremos a troca de 2/3 por uma fração equivalente com denominador 12. Então, 2/3 é igual a quem? A quanto sobre 12? Pelos denominadores, 3 vezes 4 igual a 12, então multiplico o numerador 2 por 4 e encontro 8. Então, o que eu tenho que fazer é trocar 2/3 por 8/12, subtrair 5/12 igual a 3/12. Vamos a um probleminha, é a nossa quarta situação. Bruno iniciou uma viagem com 5/6 do tanque de gasolina e gastou metade do conteúdo. Qual foi a fração restante de combustível no tanque? Então veja bem, o Bruno começou a viagem com 5/6 do tanque e gastou metade do conteúdo. Gastou, vamos trocar pelo sinal da subtração, vamos subtrair então metade. Metade representamos pela fração 1/2, 1/2. Então, indicamos 5/6 menos 1/2. E como o 6 é um múltiplo de 2, basta trocarmos a fração 1/2 por uma fração equivalente de denominador 6, correto? Então, começando pelos denominadores, se 2 vezes 3 é igual a 6, o numerador 1 é multiplicado por 3 também, e temos então 3/6. O problema, então, é resolvido fazendo 5/6 menos 3/6 igual a 2/6. Você ainda poderia reduzir esta fração, simplificá-la, se perceber que o 2 e o 6 são divisíveis por 2. São números pares, então é possível dividi-los por 2, correto? Então, se eu divido o 2 por 2 e o 6 por 2, eu tenho uma fração simplificada, eu tenho uma fração reduzida igual a 1/3. A resposta final: Bruno terminou a viagem com 1/3 do combustível que estava inicialmente no tanque. Vamos agora para uma quinta situação, é mais um probleminha envolvendo a adição de frações. Veja, Beatriz plantou tomates em 1/4 de sua horta e 2/5 com verduras variadas. Que fração da horta restou para a plantação de cenouras? Então, nós temos aqui uma horta, um terreno, onde 1/4 dele é plantado tomates, em 2/5 dele existem verduras variadas, e a pergunta é: que fração dessa horta, que fração desse terreno restou para que a Beatriz plantasse cenouras? Então, o primeiro procedimento é somar 1/4 com 2/5.
E vamos então determinar um múltiplo comum entre 4 e 5. Vamos fazer a troca pelas frações equivalentes. Nós vamos fazer este escrevendo a família das frações equivalentes a 1/4 e em seguida a família das frações equivalentes a 2/5. Vamos fazer isso? Então vamos lá, família do 1/4. Vamos multiplicar o numerador e denominador por 2. São 2/8. Depois, vamos lá, voltando no 1/4, multiplicar o numerador e o denominador por 3. Então, 3/12, e vai ficando assim. 1/4 igual a 2/8, que é igual a 3/12, que é igual a quanto? Vamos multiplicar tudo por 4. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4, 16. Então, 4/16. Novamente o sinal de igual, e agora multiplicar 1/4. Tudo por 5, 1 vezes 5, 5, 4 vezes 5, 20. Na sequência por 6, 1 vezes 6, 6, 4 vezes 6, 24. Na sequência por 7, 1 vezes 7, 7, 4 vezes 7, 28. Vamos dar uma paradinha e começar a família dos 2/5. Você está lembrando desse procedimento que nós fizemos assim no episódio 24, não foi mesmo? Então vamos lá, 2/5 multiplicando tudo por 2, 2 vezes 2, 4, 5 vezes 2, 10. Agora multiplicando tudo por 3, 2 vezes 3, 6, 5 vezes 3, 15. Agora multiplicando tudo por 4, 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20, e aí encontramos 8/20 é um denominador comum ali a 5/20 na família do 1/4, correto? Então trocamos 1/4 por 5/20 e trocamos 2/5 por 8/20, vamos somar 13/20. Se 20/20 corresponde a um inteiro, a horta toda, 20/20 menos 13/20 é igual a 7/20, que corresponde, portanto, à fração destinada à plantação de cenouras. Tudo bem? Vamos praticar um pouquinho das operações. Eu vou dizer alguns itens. E vamos praticar essa troca de frações equivalentes na adição e na subtração. E os 3 últimos itens, nós vamos fazer adição de números mistos, ok? Porque aí nós vamos nos lembrar de como faz para transformar o número misto em fração imprópria. As pessoas que usam o Soroban tem que fazer essa troca do número misto para fração imprópria para poder realizar a operação de adição ou de subtração, qualquer que seja a operação no Soroban. Então é importante que a gente faça esse trabalho de recordação. Então vamos lá. Item A. 1/4 mais 1/8. Item B. 3/4 mais 1/2. Item C, 2/5 mais 3/10. Item D, 5/12 mais 2/6. Item E, 3/10 mais 1/4. Item F, 4/5 menos 2/3. Item G, 5/8 menos 1/4. Item H, 2 inteiros e 1/4, mais 3 inteiros e 2/4. Item I, 2 inteiros e 3/10, menos 8/5. E item J, 2 inteiros e 1/7, menos 1 inteiro e 3/7. Então, você deve pausar o áudio,
realizar essas operações com muita calma, com muita tranquilidade, e depois você reinicia o áudio, porque eu vou estar conferindo com você a troca para as frações equivalentes e o resultado dessas operações. Vamos lá? Então, no item A, 1/4 mais 1/8. Como o 8 é múltiplo de 4, basta que eu troque 1/4 pela fração equivalente a um denominador 8. Então, se 4 vezes 2 é 8, eu vou trocar o 1 multiplicando por 2. 1 vezes 2 igual a 2. Então, eu tenho no lugar de 1/4, 2/8. Vou somar com 1/8, resultado 3/8. Item B. 3/4 mais 1 sobre 2, mais meio. Como 4 é múltiplo de 2, eu vou trocar a fração 1/2 por uma fração equivalente com denominador 4. Se era 2, 2 vezes 2 é 4, vamos multiplicar o 1 do numerador também por 2, encontramos o resultado 2. Então, a adição passa a ser 3/4 mais 2/4 igual a 5/4. Item C. 2/5 mais 3/10. Novamente eu tenho aqui um múltiplo, né? O 10 é múltiplo do 5, porque 5 vezes 2 é 10. Então, com o numerador 2, também vou multiplicar por 2 e obtenho 4/10, trocando 4/10 no lugar de 2/5. Mantém 3/10, 4/10 mais 3/10 igual a 7/10. No item D, novamente um múltiplo, porque é 5/12, 5/12 mais 2/6. Então, como 12 é o dobro de 6, vamos fazer 6 vezes 2, 12, e 2 vezes 2, 4. Então, 5/12 mais 4/12 igual a 9/12. No item E, 3/10 mais 1/4, então aqui nós temos que trocar as duas frações por frações equivalentes de mesmo denominador. Você já percebeu? Lembra da tabuada, onde o denominador é o múltiplo de 10 e de 4 é 20, correto? Então, vamos modificar. Se o 10 vezes 2 é 20, o 3 vezes 2 é 6. 6/20, então, é a fração equivalente a 3/10. Depois, a fração 1/4, eu vou trocar por alguém sobre 20. Se 4 vezes 5 é 20, 1 vezes 5 é 5. Então, eu tenho 6/20 mais 5/20 igual a 11/20. No item F, novamente, a troca das duas frações. Por quê? É 4/5 menos 2/3. Então, um número que seja múltiplo de 5 e de 3, a gente pode fazer 5 vezes 3, encontra o 15, correto? É uma maneira bem prática de descobrir, multiplicando um denominador pelo outro. Geralmente isso dá certo. Algumas vezes, se você fizer isso, vai encontrar números grandes e depois, no final, pode reduzir, fazer a simplificação do resultado, fazer a redução da fração. Mas esse é um recurso legal também. Então, vamos trocar 4/5 por um numerador sobre 15. Então, se 5 vezes 3 é 15, 4 vezes 3 é 12. Ficou 12/15. Depois, para 2/3, se 3 vezes 5 é 15, eu vou trocar 2 vezes 5, o numerador passa a ser 10, então a nova fração, 10/15. Subtraindo 12/15 menos 10/15 igual a 2/15.
15avos. E tem G, 5/8 menos 1/4, como 8 é múltiplo de 4, eu já sei que eu vou trocar a fração 1/4 por 2/8, porque vamos multiplicar tudo por 2, correto? Então, vamos ter 5/8 menos 2/8 igual a 3/8. No item H, começamos com os números mistos, então vamos primeiro fazer a troca pelas frações impróprias correspondentes. Então, 2 inteiros e 1/4. 2 mais 1/4. Quem é que dividido por 4 dá 2? Vamos trocar o 2 por 8/4. Então, 8/4 mais 1/4 igual a 9/4 é a primeira fração imprópria. A segunda, 3 inteiros mais 2/4. Quem é que dividido por 4 é igual a 3? É o 12. Então, 12/4 mais 2/4. 14/4 é a segunda fração. Somamos, então, 9/4 com 14/4 e vamos obter 23/4, ok? Item I, um número misto é 2 inteiros e 3 décimos para subtrair 8/5. Então, aqui temos que trocar apenas esse primeiro número misto na fração imprópria correspondente. 2 inteiros mais 3 décimos. Se o denominador é 10, quem é que dividido por 10 é igual a 2? Então, 20 dividido por 10 é igual a 2, correto? Vou trocar 2 inteiros por 20 décimos, mais 3 décimos. 23 décimos é a fração imprópria. 23 décimos menos 8/5. Então, cabe ainda trocar 8/5 por uma fração equivalente de denominador 10. 5 vezes 2 é 10, começando pelo denominador. Então, 8 vezes 2, 16. Vamos então subtrair. 23 décimos menos 16 décimos igual a 7 décimos. E, finalmente, o item J, o último, 2 inteiros e 1 sétimo, menos 1 inteiro e 3 sétimos. Vamos trocar primeiro o 2 por denominador 7, portanto, 14 sétimos. Porque 14 dividido por 7 é igual a 2, correto? Então, 14 sétimos mais 1 sétimo igual a 15 sétimos, é a primeira. Depois, 1 inteiro e 3 sétimos. 1 inteiro com denominador 7 são 7 sétimos. Mais 3 sétimos, eu tenho então 10 sétimos. 10 sétimos é a segunda fração. Subtraindo 15 sétimos menos 10 sétimos, o resultado é 5 sétimos. Deu para treinar bastante? Você acertou? Tire suas dúvidas, deixe seus comentários, dê sua like, converse comigo para que eu possa te ajudar mais um pouquinho. Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 25 de agosto de 2020.